1 Samuel, capítulo 17. Davi e Golias. Os filisteus reuniram as suas tropas para a guerra em Socó, que fica em Judá. Eles acamparam entre Socó e Azeca em Éfes-damim. Saul e os homens de Israel se reuniram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam num monte e os israelitas estavam no outro monte, ficando o vale no meio deles. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gate e tinha quase 3 metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava uns 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão e a ponta da sua lança era de ferro e pesava mais de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: Para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos e nos servirão. E o filisteu continuou: Hoje eu desafio as tropas de Israel. Deem-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, e que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, Jessé já era bastante idoso entre os homens. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido com Saul para a guerra. Esses 3 que tinham ido para a guerra se chamavam Eliabe, que era o primogênito, Abinadab, que era o segundo, e Samá, que era o terceiro. Davi era o mais moço, só os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. O filisteu vinha de manhã e de tarde, apresentando-se durante 40 dias. Jessé disse a Davi, seu filho: Peço que você leve para os seus irmãos uma medida deste trigo tostado e estes 10 pães. Corra e leve isso para os seus irmãos, no acampamento. Porém, estes 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como os seus irmãos estão passando e traga uma prova de que estão bem. Saul, eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, lutando contra os filisteus. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento quando as tropas estavam saindo para colocar-se em ordem de combate e, aos gritos, chamavam para a batalha. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda da bagagem e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que havia falado anteriormente, e Davi escutou. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam dele com muito medo, e diziam uns aos outros: Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará a filha em casamento, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: O que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: É isso que será dado ao homem que o matar. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: Por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Davi respondeu: O que foi que eu fiz agora? Apenas fiz uma pergunta. Então Davi se desviou dele na direção de outro e fez a mesma pergunta. E o povo lhe deu a mesma resposta de antes. Alguns homens que tinham ouvido as palavras de Davi foram anunciá-las a Saul, que mandou chamar Davi. Davi disse a Saul: Que ninguém desanime por causa dele. Este seu servo irá e lutará contra esse filisteu. Porém, Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu:
Este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses, o filisteu amaldiçoou Davi e disse mais a Davi: venha aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus às aves dos céus e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto no chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com uma pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Por isso, Davi correu e, lançando-se sobre o filisteu, pegou a espada dele, tirou-a da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram, deram um grito e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os filisteus caíram feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então os filhos de Israel voltaram da perseguição aos filisteus e saquearam os acampamentos deles. Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou para Jerusalém. Porém as armas dele, Davi colocou em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi saindo para encontrar-se com o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, aquele jovem é filho de quem? Abner respondeu: juro pela sua vida, ó rei, que não sei. E o rei disse: então pergunte de quem esse jovem é filho. Quando Davi voltou depois de matar o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul. Davi ainda trazia na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: meu jovem, de quem você é filho? Davi respondeu: sou filho de seu servo Jessé, o belemita.